aqui. Nós vamos iniciar nossa aula e vamos falar hoje sobre hidráulica. Eu fiz aqui um resumo da nossa apostila, onde a gente vai estar discutindo os principais conceitos, né? Então, da hidráulica, os conceitos básicos, né? Para a gente começar a estudar, né? Onde a gente vai ter que entender o que seja força, né? Que é a influência capaz de produzir alteração no movimento de um corpo, né? Normalmente a unidade vai ser Newton. A resistência, que é a força que pode parar ou retardar um movimento. No caso das nossas aplicações, nós vamos ter cilindros, motores, que vão estar servindo como resistência, que na realidade vão estar realizando trabalho através da força do fluido. E o atrito, né? Porque todo sistema dinâmico em movimento, nós estamos utilizando aqui agora sistemas hidráulicos, o fluido agora é o óleo, né? Nós estudamos os capítulos anteriores usando o ar, aqui agora nós vamos usar o óleo, né? E nós vamos ter atrito, o óleo passando pelas mangueiras, tubulação, vai gerar aquecimento, que é uma outra forma de energia, que vai estar aparecendo como uma perda. Bom, essa aqui é a nossa lei de Pascal, né? Onde ela define que a pressão é a força por unidade de área, né? Nós já estudamos também no início das nossas aulas, quando nós falamos sobre a parte pneumática, né? E nós vamos estar falando mais à frente também sobre a lei de Pascal, quando a gente exemplificar a prensa hidráulica. Vai ficar bem mais fácil da gente entender as relações existentes entre pressão, força e área. Então, algumas equivalências que a gente precisa avaliar, no caso, é o ATM, né, que é a pressão atmosférica. Ela equivale a 1 kg de força por centímetro quadrado, que é igual a 1 PSI, que é igual a 14,5 PSI, que equivale a 1 bar. O Lavoisier, ele definiu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente pode observar aqui nessa figura, de fato, a lei de Lavoisier, né? Imagine se a gente aplicar uma força de 10 kg em um pistão de 1 centímetro quadrado de área, né? Essa força ela vai deslocar um fluido e vai gerar uma pressão em todos os pontos desse reservatório de mesmo valor. Essa pressão vai exercer no pistão de 10 centímetros quadrados uma força de 10 kg por centímetro. Como aqui nós temos 10 centímetros quadrados, a força final vai ser de 100 kg por centímetro quadrado. Essa outra figura, ela nos mostra até com mais facilidade o entendimento dessas relações de força e de área. Observem que aplicando essa força no cilindro, no pistão menor de área de 1 centímetro quadrado, a energia igual a 100 kg força vai ser a mesma energia no pistão do lado onde ele tem 10 centímetros quadrados. Porém, aqui nós vamos ter um deslocamento maior, ou seja, nós vamos ter 10 centímetros de deslocamento, e desse outro lado nós vamos ter apenas 1 centímetro de deslocamento. Ou seja, é como a lei de Lavoisier ela fala, na natureza nada se cria, tudo se transforma, para que a gente tenha aqui uma força 10 vezes maior, né? Nessa parte onde nós temos uma área menor, nós vamos ter que deslocar uma altura bem maior, né? E do outro lado nós vamos apenas elevar 1 centímetro, porém com uma força 10 vezes maior.
Então a lei de Lavoisier está bem explicada e esse aqui é o princípio de funcionamento da nossa prensa hidráulica. Manômetros, né, pessoal, é muito importante, nós vamos estar vendo direto nos nossos circuitos hidráulicos. Ele tem a função de medir as diferenciais de pressão nos circuitos, né? Então os manômetros vão servir para a gente estar medindo as pressões do sistema, fazendo o ajuste de acordo com os valores que eles estiverem indicando, né? No nosso manômetro aqui embaixo, vocês podem ver que a gente tem as escalas em bar e em Pascal. Reservatórios hidráulicos têm a função de conter e armazenar o fluido. Alguns reservatórios também têm a função de arrefecer o óleo hidráulico através da sua área útil. Sistemas hidráulicos maiores, eles vão ter que ser dotados de sistemas de arrefecimento auxiliares para poder melhorar e diminuir a temperatura de trabalho dos circuitos hidráulicos. E aqui estamos neles aqui, né, os resfriadores de óleos hidráulicos, né? Então nós temos resfriadores de ar. Nesse exemplo que nós vemos aqui, ó, nós estamos utilizando o ar para fazer a refrigeração dos tubos onde vai passar o óleo, né? Então aqui nós vamos ter a entrada do óleo, né? Ele vai passar por essas serpentinas, por essas aletas, né? E à medida que ele vai passando, esse ventilador vai trocando de calor, impulsionando aqui um fluido, ar, né? E ele vai trocando de calor o frio pelo quente. E aí retorna o óleo já arrefecido, ou seja, em temperatura mais baixa para o circuito hidráulico, para o reservatório. Importante observar essa simbologia bem aqui, pessoal, que é muito importante. Nós vamos estar olhando nos nossos circuitos. Nós temos também resfriadores a água, né? Vocês podem observar que nós temos aqui um fluido, no caso, que vai ser refrigerado, o óleo. Nós vamos ter ele entrando por essas tubulações, por essas aletas, e a água ela vai entrar por esse orifício na parte traseira e vai sair por esse outro. Ou seja, o óleo vai entrar por essa tubulação, né, por esses tubos, por essas varetas, vai aquecer essas varetas, a água ela vai trocar calor com a temperatura, energia que está sendo dissipada nessas aletas e vai levar para o sistema de refrigeração. Então, vai fazer a parte de refrigeração do óleo aqui. Nós vamos dar uma paradinha aqui no vídeo e para que ele não fique muito longo, né? Não fica difícil a gente conseguir terminar a aula. E aí nós vamos continuar no próximo vídeo. Tchau!